Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar o Zinho, Pascoal, Zé Elias falando sobre o Flamengo, o Mengão, que teve o sorteio da Copa do Brasil, pegou o Atlético Mineiro, já na Libertadores da América, nas oitavas de final, pegou o Internacional. Vamos juntos ver as análises, tem a repercussão da vitória, a goleada do Flamengo pra cima do Fortaleza 5-0. Chega mais aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal. Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações, já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e nos ajude a bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp. Crédito, canal ESPN, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Deu bem? Quem se deu mal? Primeiro, eu acho o lado esquerdo mais forte que o lado direito da tabela. Também acho. Esse é uma composição ali. Pascoal, se você me permite, desculpa, só para usar um termo que o professor Celso hoje usou e depois até para você continuar o seu pensamento. O professor Celso usou da seguinte metáfora. A coluna da esquerda foi beneficiada pelo Palmeiras, né? Pelo adversário, mas a sequência é difícil. E a coluna da direita foi beneficiada. O Flamengo teve uma fase difícil, mas o percurso é um pouco mais fácil, o primeiro jogo. Eu acho consideravelmente menos difícil, mas é bom lembrar que o Racing, que hoje, por exemplo, tem um time mais azeitado que o do River Plate, está no lado do Flamengo, né? Tá nessa coluna aí. Acho que, por exemplo, o jogo do São Paulo é taco a taco para mim. Eu vejo o São Paulo assim, pouco favorito. O favoritismo do São Paulo leve. O jogo de casa, talvez o segundo, se endurecer no primeiro jogo lá, porque é duro para jogar lá. Então, mas é curioso que o São Paulo difícil. Na primeira fase da Libertadores fez mais pontos fora do Morumbi do que no Morumbi. E o Atlético Nacional fez mais em casa do que fora. Então, tá distribuído. Sabe quantos pontos o Atlético Nacional fez fora de casa? 0, rosca. Então, em casa modifica tudo. Em casa modifica tudo. O Botafogo pega um adversário factível, né? Como o River Plate. É chatinho, hein? O River Plate tem um jogo. É factível, o mas jogo do River também. Plate, eu não acho que seja fácil pro River Plate, não. Eu não acho. Eu vi todos os jogos do Libertad. Muito meia boca. Eu vi o jogo do River Plate contra o Platense. O último jogo que eu vi foi River Plate e Platense. Da Libertadores. O River Plate com o Platense, eu vou dizer um negócio pra você. O Platense, embolsou. Aqui, Sai daí, River Plate. Passou nos pênaltis. Sai daí. Porque arrumaram um pênaltizinho pro River no final. Um pênalti que é ridículo. Aumentaram o acréscimo já era longo. 5 minutos. Mais 3 minutos. De 6 para 9. Depois de 5. Nesse tempo, nesses últimos 3, um pênalti mandrake. E eu acho que é um jogo parelho, taco a taco. O do Palmeiras é muito favorito, né? Porque há uma distância muito grande. O Universitário do Peru empatou com o River Plate na última rodada da fase de grupos no Monumental de Nunes. Para você ver como que o River Plate está espetacular, maravilhoso, né? Do outro lado, eu não sei qual Fortaleza vai chegar. Não sei o que vai acontecer no Fortaleza. A gente só sabe que pior do que esse não é, né? Que o Vojvoda, se ele vai fazer uma limpeza no elenco, se não vai, se vai melhorar, tirar os jogadores mais velhos, mais novos, eu não sei como é que vai ser. 2 camisas pesadíssimas do Peñarol e do Racing. Mas o Racing atenção ao que eu vou dizer. Muito melhor. O Racing é muito melhor. Não um pouco não. É muito melhor, mas aí entra a rivalidade de Uruguai e Argentina. E você sabe que aí sai faísca de tudo. Quando um repórter amigo meu falava que isso aí é faíscula. Faíscula não existe, é só faísca. E aí você vê o Flamengo. Eu vou dizer para você, o Flamengo pegou osso, porque o Internacional arrumado vai ter tempo de arrumar o time agora com essa parada. E o Flamengo vai para o Mundial de Clubes. Aí a gente não sabe como é que o Flamengo vai voltar. Não sabe como o Palmeiras vai voltar no Mundial, como o Botafogo vai voltar. O Botafogo me surpreende muito. Só um detalhe no Internacional, Fernando praticamente fora das oitavas. E o Bernabéi, muito provavelmente também ausente, porque o problema que ele teve leva 2 meses de recuperação. Faz muita falta. Olha as baixas do Internacional. Especialmente o Bernabéi, né? Tem o Botafogo, que a gente não sabe como é que vai depois do Mundial. Se vão sair os jogadores que são 3, né? 3 Jair, Cuiabano e só o Igor Jesus. E o Igor Jesus. Se vai sair, vai repor também. Jogador. É complicado isso aí. É complicado. O Zinho talvez tenha uma visão diferente do que eu esteja falando, porque eu acho que se você falar para mim, Pascoal, fala qual vai ser a final hoje da Libertadores,
Eu falaria para você com tranquilidade, porque um ficou de cada lado do grupo. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. É Palmeiras e Flamengo para mim a final da Libertadores. Muito óbvio. E outra, tem certeza disso? Isso me ajuda muito, é para a gente recuperar a memória. É bem possível, porque você vê esses dois times num estágio, apesar do Racing estar no estágio legal, mas esse aí, eu acho que esses dois... Mata-mata. Não, agora é mata-mata. Oitavas, quartas, semi e final só, uma partida única lá em Lima. Então vamos ver o que vai acontecer. Para mim, os favoritos são esses dois. Palmeiras do lado esquerdo e o Flamengo do lado direito. E você sabe o que acontece quando nos mata-matas São Paulo e Palmeiras se enfrentam, né? Se cruzam, né? Se São Paulo e Palmeiras nos mata-matas, sempre tem o São Paulo atrapalhando a vida do Palmeiras. Mas sempre tem isso. Você sabe que tabu foi feito para quebrar, né? O tabu não foi feito para durar. Ele foi feito para ser quebrado. Então, isso, hein, Babozinho? O Calabrese tá impossível, hein? Tem essas coisas também. Ou não. Zinho, quem tem o caminho mais fácil para tentar na final em Lima a glória eterna? Pô, Plihal, assim, a gente está falando pelo que a gente vê de atuação das equipes na fase de grupos, né? Mas a gente está falando que essa competição aí só vai voltar lá para o meio de agosto. Tem muito tempo, né? Nós estamos no início de junho. Tem junho todinho, tem julho todinho, tem boa parte de agosto. Até os times que vão para o Super Mundial aí, para o Mundial de Clubes, vai ter tempo de voltar e ainda se recuperar para jogar a Libertadores. Então, assim, vão ter 2 janelas de transferência até chegar essa fase aí, se não me engano. Tem uma agora antes do Super Mundial e tem uma depois. Então tem muita coisa para acontecer. Jogadores que podem sair e que tem clubes que, se perderem jogadores, não tem grana para repor. E tem clubes que pode perder alguns jogadores e de repente reforçar com jogadores até melhores, porque tem condições financeiras. Vocês estão falando muito do Botafogo. Se o John Textor cismar de trazer alguns jogadores aí de um nível muito bom como ele trouxe, de volta o Luiz Henrique, trouxe o Almada, o Botafogo pode até melhorar. Né? Assim, o Igor Jesus, se sair, acho que mais complicado, né? Quem ele vai buscar como centroavante. Mas na zaga o Jair, acho que o Jair nem é titular do Botafogo. Ele está de titular porque o Barbosa e o Bastos estão fora. Mas até lá vão se recuperar. Eu não sei nem se o Jair continuasse, se ele continuar no Botafogo, se ele vai continuar sendo titular do time. O Cuiabano, a mesma coisa. Né? Recuperando, contratando, ele está muito bem, o Cuiabano e tal, mas assim, eu não sei se chega jogadores para jogar ofensivamente, se de repente ele vai brigar na posição com o Alex Telles, de repente o Alex Telles, mais experiente, tudo, mantém como titular. Enfim, dito isso, é claro que o caminho do Palmeiras para classificar as quartas de final pegou um adversário, né, que fez uma campanha muito ruinzinha, classificou ali, acho que é o pior segundo colocado, né, de toda a fase de grupo. 8 pontos que teve só o Universitário. Então, assim, o caminho para o Palmeiras, que decide em casa, ficou melhor. E olhando para os outros brasileiros, vocês falaram muito aí, que acho que o Pascoal falou que é taco a taco o jogo do São Paulo contra o Atlético. Eu não acho, não. Acho o São Paulo bem favorito. Depois do Palmeiras, para mim, é o adversário mais acessível para um brasileiro passar. O Fortaleza tem um argentino, não vem no momento bom, precisa melhorar muito. E o Botafogo tem a LDU com altitude e a LDU que classificou num grupo muito equilibrado com o Flamengo e o Central de Córdoba. Então, assim, acho que olhando para os outros brasileiros, o São Paulo tem um adversário que ele pode passar. O Bahia só não classificou porque perdeu em casa para eles, para o Atlético Nacional. Se não perde esse jogo, o Bahia estava classificado. Enfim, acho que chega no mata-mata, a gente está falando aqui de elencos, de times, mas é um mata-mata, você não vai bem no primeiro jogo, aí depois não tem condição de reverter, ou você no seu primeiro jogo não ganha com um saldo suficiente para decidir fora, que é a situação de alguns brasileiros. Muita coisa para acontecer. Agora, o pior é Flamengo e Internacional. Aí é o clássico brasileiro, já foi final de Campeonato Brasileiro, já tem uma rivalidade, o time do Internacional é bom também, o do Flamengo é melhor, mas o do Internacional é bom,
Então, assim, eu acho que esse confronto aí é o grande confronto das oitavas da Libertadores. Zé Elias, entre os estrangeiros dessa Libertadores, os não brasileiros, eu considero o Racing o melhor time. Time muito azeitado, já comprovou-se vencedor, né? Conquistou com absoluta autoridade a Sul-Americana do ano passado, deixando para trás um monte de time brasileiro. Ganhou a Recopa atropelando o Botafogo. De 11 jogos contra times brasileiros, não perdeu nenhuma. Lá No caminho do Racing até a semifinal, só pode ter um brasileiro, o Fortaleza, né? Seria a reedição dos confrontos da fase de grupos, em que o Racing, aliás, ganhou os dois, até com mais facilidade no Castelão. O Racing realmente tem uma enorme chance de alcançar a semifinal, né? Sem dúvida. Mas, se eu não me engano, o Racing joga contra o Peñarol, né? Tem o Peñarol, é um time de camisa, é um time que o ano passado jogou... Time do Aguirre, Diego Aguirre, que permanece lá, né? Isso que eu ia falar. O Racing é um grande time, eu acho que é um time muito bem organizado. Tem o Gustavo, né? O treinador, o senhor Gustavo, né? Porque é uma certa história lá. Gustavo Costas. Isso. E, assim, tem ótimos jogadores. Tem o Sousa, tem o de César, zagueiro. É muito bom o jogador esse de César, zagueiro, que joga ao lado direito, né? Joga do lado direito ali com o Sousa, que faz essa variação de líbero, zagueiro, terceiro zagueiro, volante. Você tem ali o Salas ali na frente, baixinho, 7. Maravilha Martínez. Entrou no segundo tempo contra o Fortaleza. É um bom time, é um time que se conhece eles já se conhecem, eles sabem alternar muitas vezes pressão, volta, espera. No jogo contra o Fortaleza, eles esperaram o Fortaleza os primeiros 5, 10 minutos, entregaram a bola, de repente, quando eu vi os dois passando aqui, os dois laterais, adiantando, marcação, ou seja, é um time muito bem treinado. Mas vai jogar, nós estamos falando de Libertadores América, 2 confrontos, vai jogar contra o Peñarol, que tem camisa, tem um treinador experiente, existe uma diferença de equipes? Sim, mas a rivalidade que existe entre Uruguai e Argentina também é muito grande. Isso daí pode influenciar um pouco em relação à performance, o clima do jogo, né? Tudo isso você tem que levar em consideração, porque é uma Libertadores. Libertadores, tudo pode acontecer. Mas eu vejo assim, o Racing como o grande, vamos dizer assim, rival ali, tirando o Internacional, que dificultaria a vida para o Flamengo. O Racing pode negociar o Martirena para a Rússia, é isso, lateral Vini? direito. Parece que já está praticamente... Muito. Os dois laterais do Racing são muito bons. O lateral esquerdo, inclusive, também joga de zagueiro. Mas esse aí é um desfalque seríssimo. A diferença, né, Zinho, dos brasileiros para os outros sul-americanos é que nessas janelas que você acabou de citar, é muito possível que a maioria dos brasileiros se reforce e a maioria dos outros sul-americanos perca jogadores. O Atlético Nacional pode perder 2 jogadores importantes para o Boca Juniors, para o mercado sul-americano mesmo. Quem não vai contratar ninguém é o São Paulo. Isso pode ter certeza que se não perder ninguém, o São Paulo e os demais sul-americanos podem se enfraquecer. Se fortalecer é mais difícil. Mas o São Paulo pode ter, vai ganhar. Tem 11 DM, né? Tem 11 no DM, mas tem Lucas, tem Oscar, né? Tem o Marcos Aurélio. Marcos Antônio, desculpa. Ferreirinha. O reforço do São Paulo é recuperar os caras do DM e não vender ninguém. Isso. A esperança era vender o Pablo Maia, mas como o Pablo Maia não está na plenitude, que o Pablo Maia bem, para mim, já disse para vocês, o Pablo Maia bem, para mim, joga na seleção brasileira. O Pablo Maia é um bom jogador, mas não tanto, pastor. Para mim, joga. O Pablo Maia joga. Bom jogador. Volante da categoria dele, pelo amor de Deus, é difícil achar. Agora, eu fico exatamente como o Zinho falou, eu não sei se o Botafogo vai se reforçar, se o John Textor está na fase do investimento ou está na fase de coletar lucros. Eu não sei. Porque todos os investimentos que você faz um investimento em um momento e espera o lucro para você arrecadar. Eu não sei se o dele é da arrecadação ou é de investimento. Eu tenho essa dúvida. Quanto ao Textor, pelo momento passado, nesse início de temporada. Fica uma dúvida muito grande. Agora, quanto ao Flamengo, vai chegar mais gente aí. Está chegando o Jorginho. O Flamengo está falando que dá para contratar mais uns 2 jogadores. Puxa vida, já pensou o Flamengo ainda com mais... O Flamengo tem um detalhe, né, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar do sorteio da Copa do Brasil. Acaba que os torneios vão se entrelaçar, Zinho. E o Flamengo... uma semana antecedente da outra. O Flamengo, nas oitavas dos 2 torneios, tem adversários pesados.
o quanto que isso pode atrapalhar a caminhada do Flamengo, Zinho? Uma semana você joga com o Inter, a outra pode com o Atlético. atrapalhar. Pode atrapalhar se o presidente do Flamengo falar que a prioridade é o Brasileirão. Nossa, eu ia falar Como isso. já teve essa conversa. Porque você vai jogar contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional, mata-mata. Você vai jogar em casa, você tem que fazer o resultado em casa. Primeiro jogo do Flamengo contra o Inter e contra o Atlético, respectivamente, Libertadores e Copa do Brasil. O primeiro é em casa. Tem que jogar 1000 por hora, 100% para ter uma vantagem para o segundo jogo. Aí você vai com todo mundo também para o jogo do final de semana do Brasileirão. O Flamengo tem um elenco maravilhoso, a gente aqui brinca, né? Incomparável, tudo bem, também acho um elenco maravilhoso, espetacular. Só que os momentos agora de oscilação do Flamengo foi quando esse elenco teve problema de contusão, que jogadores ficaram de fora e o Flamengo, lutou e suou muito para classificar. A gente viu o jogo contra o Tátira. Foi um Deus nos acuda. Foi ali 1-0 na conta do chá e quase que toma o gol no finalzinho, o empate, que o Flamengo hoje estaria jogando a Sul-Americana. Então, é um elenco espetacular, mas precisa todo mundo inteiro, todo mundo bem para esses confrontos que vão vir pela frente. E para classificar na Libertadores e na Copa do Brasil, você vai ter que mesclar no Brasileirão. Aí, como a diretoria vai agir com a comissão técnica sobre isso, aí é outro papo. Mas nesse caso, quando já entra nas oitavas e final da Libertadores, e já vai pegar o Atlético Mineiro na Copa. Foi a final do ano passado, não foi? Foi a final do ano passado. Foi. Flamengo e Atlético Mineiro. Que o Flamengo atropelou, né? Vai reprisar isso aí. Então, puxa vida, Foi o começo do Felipe Luiz no Flamengo. Foi o começo do Felipe Luiz. A Copa do Brasil deve ficar em terceiro plano para o Flamengo. Não acredito. É difícil de Sendo você mata-mata, falar eu não acredito. Terceiro plano, é difícil. Mas com a briga na liderança do Brasileiro tão cabeça a cabeça. Sim, E a prioridade declarada ser o brasileiro? Então, Plirra, mas essa prioridade pode mudar, né? Uma coisa é a prioridade declarada, outra coisa é a expectativa e a realidade, né? A expectativa da prioridade, que seria o brasileiro, e a realidade que está nas suas mãos aí, a possibilidade de você ganhar uma Copa do Brasil. E ganhar também uma Libertadores, que seria um título que te dá possibilidades infinitas. Uma valorização de marca, ainda mais como pensa o BAP em relação de valorização de marcas. São 2 jogos, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, que vão acrescentar um negocinho ali no caixa, vão te dar confiança para você jogar o Campeonato Brasileiro, porque assim, pior dos cenários, pior dos cenários, você sai da Copa do Brasil e sai da Libertadores. A pressão que vai se tornar o vestiário do Flamengo e a possibilidade do Felipe Luiz ser mandado embora é muito grande. E ainda tem um detalhe, né? Um pequeno detalhe, né? O Campeonato Mundial. Sim, por isso que eu estou dizendo, assim, sabe? Que reflexos, Pascoal, que esse Mundial podem ter para os 3 brasileiros que estão no Mundial e na Libertadores? O Fluminense está na Copa Sul-Americana. O Botafogo tem o Paris Saint-Germain logo de cara, né? Aí já é... Vou contar pra você. Vou falar pra você. Eu vou falar baixinho que isso pode virar fofoca, isso pode virar intriga. Parece que eles jogaram no final de semana. Zinho, os caras entraram em campo no final de semana, eles arrebem. O Zé Elias nem de casa saiu. O Felipe Luiz falou ontem na entrevista coletiva, né? É outro planeta, gente. Jesus! O Dembélé, que é aqui? Donnarumma no gol, aquele lateral direito, o Hakimi. O Hakimi pra mim é o melhor lateral direito do mundo. Não tem nenhum lateral direito melhor que o Hakimi. Mas o que eu gosto do sopa de letrinho camisa 7. Esse é um animal. Aquele Varistelha. Que veio do Napoli. É muito bom. Como é que é o nome dele? Varistelha. Você não fala o G, você só pode... você fala Varistelha. Um artista, hein? Até georgiano o homem fala, Zinho. É só você pegar aí no Google e apertar o botãozinho, como é que fala o nome dele, ele fala pra você. Você não precisa ficar difícil. Eu já ouvi umas 4 pronúncias. O negócio é falar com convicção, Zinho. Fala com convicção que todo mundo acredita. Zinho. Como é que é o nome dele, Pascoal? Varistelha. É isso aí. Já mudou, hein? Você falou 3 vezes em 3 jeitos diferentes.
Rolheiser. Ele está perguntando como é que fala Rolheiser. Você é um artista, rapaz. Vai CRB, CSA? Não, é CRB e CCA. Não inventa moda, gente. Rolheiser, o próprio disse, é Rolheiser. Na Argentina fala Rolheiser. Aí ele falou Rolheiser. É porque ele está portuguesando. É Rolheiser. O Plihal, parece que a vida do Botafogo no Mundial... Se o Botafogo passar pelo Paris mas Saint-Germain... ele não estreia contra o Paris, não. Ah, eu sei, mas é na fase de grupos. Pelo menos ele pega de início... o primeiro jogo dele é contra o Seattle, da casa, né? Seattle Sanders. Seattle. Seattle. Agora, é um grupo muito difícil. É um grupo muito complicado. Eu acho que, voltando, não passando vergonha na primeira fase... Passar vergonha o quê? Não se classificar? Não se classificar, tomar uma chacoalhada, para todos eles. Para todos eles. Para Fluminense, mas Palmeiras, o Botafogo, Flamengo. Pascoal, Botafogo. Se ele não classificar num grupo que tem Atlético de Madrid e PSG, é vexame? Não é. Não. Estou dizendo, se ele não passar vergonha, tomar goleada, entendeu? Sim. Não tomar goleada. Perder ali, taco a taco, jogo 5-0, duro, né? tal. Tomou aí o entendido, não. Hã? Eu não acho que seja... No jogo taco a taco, pau a pau, 1-1, 1-0, 1-0, segurar a bronca e tal. Vai que o Paris Saint-Germain perde 2-0. Não estou falando que que vai acontecer isso. Mas se acontecer, não passou vergonha. Não passou vergonha. Certo? Agora, se ganhar dos dois, ele volta gigantão. Aí ele volta aquele monstro. Aí chega ali... Se ganhar dos dois, classifica em primeiro... E aí só tem mais 4 jogos no Mundial, oitavas, quartas, semifinal. Então, tá moleza. Mas aí não sabe o que vai acontecer pra frente. Então, fácil o Mundial, Zé. Mas mesmo assim, ele ficou fácil agora. O Botafogo se classifica num grupo que tem Atlético de Madrid e tem o campeão da Europa. Puxa vida. Como diria o Reinaldo Simões, treinador da Seleção Brasileira, da GM, mamãozinho com açúcar. Mamãozinho. Esse, pra mim, é o grande... O Fluminense também tem dificuldades. Todos eles terão. Mas eu acho que não passando vergonha na primeira fase, eles voltam com consistência. Ele vai ter um tempinho até chegar novamente à disputa da Libertadores, dá para se recuperar, dá para melhorar o time, dá para contratar, né? O Palmeiras fala em contratar um substituto para o Estevão, vamos ver como é que as coisas vão sair. O Botafogo tem que se reforçar, o Fluminense não sei se tem caixa para tanto dessa forma. Muita água. O Flamengo tem, caixa. Da ponte. Vamos dar uma olhadinha no chaveamento não, né? Nos confrontos, o chaveamento da Copa do Brasil, a gente só vai ter a partir da próxima fase, porque para a próxima fase também vai ser necessário o sorteio. Vamos ver como é que ficaram as oitavas de final. Olha, o São Paulo vai pegar os Atléticos, né? O Atlético Nacional na Libertadores e o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas esse jogo aí, esse duelo já foi final de Copa Libertadores, a última vencida pelo São Paulo em 2005. Flamengo e Atlético Mineiro, a final do ano passado, reeditada agora nas oitavas de final. Bahia e Retrô, com todo o respeito do mundo ao Retrô, o Bahia tem dado um azar danado em todos os sorteios, cruzamentos, chaves. Nesse caso, até que a coisa não ficou mal pro Bahia, não. Internacional e Fluminense que se enfrentaram ontem no Beira-Rio e ontem no Sul, deu Fluminense 2-0. Cruzeiro e CRB, aí o Cruzeiro amplamente favorito. CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras. Botafogo e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, terceiro colocado no Brasileiro. E o Red Bull Bragantino, curiosidade, como Flamengo e Palmeiras não jogam mais até o Mundial, até a parada do Mundial, e o Cruzeiro tem um jogo relativamente difícil na última rodada antes da parada, que é contra o Vitória em Salvador. Vitória em Salvador você não chega lá e ganha, né? Não é tão simples assim. O Santos ganhou, mas teve muita gente que perdeu, e ontem o Corinthians em casa não conseguiu bater o Vitória. E o Bragantino bateu o Bahia em Bragança, que pode acontecer. O Bragantino pode ir para a parada como líder do Campeonato Brasileiro. Olha que curioso. Vamos começar com o jogo mais pesado. Zé Elias, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras debraçada no que diz respeito ao favoritismo ou não? Não, eu acho que o Palmeiras é favorito. Para o confronto, o Palmeiras é favorito. Palmeiras decidido. Os times que estão à direita decidem o confronto em casa. Sim. Não, eu acho que o Palmeiras é favorito. Seria maluquice dizer que não.
Mas são todos aqueles ingredientes, né? Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, tudo aquilo que envolve essa partida, a rivalidade, pode diminuir a distância que existe entre Corinthians e Palmeiras. Mas acho que o Palmeiras é favorito nesse momento. O Corinthians foi campeão paulista decidindo no seu estádio. Sim. Mas conseguiu fazer o resultado no Allianz Parque. Sim, mas e de lá para cá, depois da final, que o Abel mudou e encontrou essa equipe que está jogando, a maneira que está jogando. Por conta de algumas lesões, aí ele encontrou a forma de jogar. Isso e a gente já viu até no confronto do Brasileiro. E aí o Palmeiras tem essa maneira de jogar. Mas assim, eu acho Palmeiras hoje, Palmeiras e Flamengo, são os dois grandes times do futebol brasileiro. Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, faz parte, acho que é natural isso, porque os times vêm crescendo, todo mundo aprende e hoje em dia você tem departamento de análise de estatística, análise física, tática, tudo aquilo que você precisa para estudar o adversário, e quando você tem qualidade, você joga pau a pau, né? Foi o que aconteceu o Cruzeiro contra o Palmeiras. O time do Cruzeiro tem um bom elenco, tem um bom time. Bom. O treinador é um ótimo treinador. Ele conseguiu fazer o resultado, mas na Copa do Brasil, você não sabe qual vai ser o Corinthians, quem vai ser o presidente, se isso vai influenciar dentro do campo, que eu acho que não, mas pode influenciar. O Garro falou que influencia. Falou? Falou. Ontem, depois do jogo, ele falou: quem pensa que não influencia está errado. A gente sabe, tem reflexos dentro de campo. Então, mas quais são? Ajudar não ajuda, com certeza. Mas quais são os reflexos? Por exemplo, o cara entra no campo e ele fica pensando que o presidente está lá, vai jogar, ou o cara está desconcentrado? A primeira manifestação do atual presidente do Corinthians foi dizer que não tem um papel de bala no caixa. Sim, mas é novidade para os jogadores? Como é que vai pagar o salário da rapaziada se não tem? Mas não pagou nem o prêmio, foi pagar o prêmio agora. Você acha que é novidade isso daí? Você acha que o Augusto não mas conversou? Mas teve um período ali, inclusive, que os jogadores defendiam o Augusto, que estavam pagando em dia. Sim, mas é o que eu estou dizendo. O jogador em campo. Você entra pensando, agora o Augusto é presidente, o Augusto não é presidente, nada. Você entra em campo pensando, vou enfrentar o Richard Rios. Eu vou pensar no presidente ou vou tentar anular o Richard Rios? O jogador não entra nessa parada. Richard Rios contra o Corinthians, o Pascoal fica com medo. Sim, dessa forma. Não, o que eu quero dizer é que o jogador tem tantas funções e tantas coisas para se preocupar dentro de campo, que ele não tem tempo para pensar se o presidente, se é o Augusto Melo, se é o Tuminha, se é o Stabile, Não, eu acho assim, eu discordo um pouquinho do Garro em relação a isso. A preocupação dele é o seguinte: faz o resultado, depois, se tiver alguma coisa, você vai lá e cobra do presidente, cobra do diretor, fala lá com o Fabinho, mas não adianta nada também, interfere, já estão com uma desculpa pronta, parece? Não tem desculpa. Quando você entra aqui, você fica pensando em outras coisas quando você está lendo o seu jornal? Só penso no jornal. Só penso no jornal. O Pascoal também está lendo aqui, o Zinho, tenho certeza. Quando ele dá a opinião dele, ele não dá a opinião dele pensando se o presidente, sei lá, da ESPN vai pagar ou não. Ele está pensando no emprego dele, na qualidade de comentário dele. Até porque sempre paga, né? É isso que o jogador tem que pensar. Em briga de presidente, porque é presidente, não é presidente, se é isso, se é aquilo. Não vejo essa situação aí de atrapalha. Pode atrapalhar talvez ali no treinamento, porque você fica um pouco ali, porque o presidente está sempre ali, o diretor, mas aí é uma questão de blindagem do Fabinho Soldado, que é o diretor, sim, dos diretores ali, assim, vamos ficar aqui só com a gente aqui, ou senão eu vou além. Os próprios jogadores chegarem e falar assim, nós não queremos que os jogadores fiquem envolvidos nisso, por favor, presidente, não apareça aqui, ou Stabile, ou quem quer que seja. Queremos ficar concentrados no nosso trabalho. Uhum. Eu, particularmente, nunca pensei dentro de campo jogando. Zinho! Presidente vai ser quem? Quem vai ser o presidente? Independentemente do que acontecer no Super Mundial, de como é que cada time vai aproveitar ou não aproveitar esse período até o primeiro jogo das oitavas de final, o que a gente já sabe é que, mesmo estando ainda na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vai brigar pelo título brasileiro. Como já está fora das Copas Sul-Americanas, né? Teve ali na Libertadores, caiu fora na segunda etapa, no segundo mata-mata e na fase de grupos da Sul-Americana, a bala na agulha que resta para tentar ser campeão em 2024 está na Copa do Brasil. Isso dá ao Corinthians um peso diferente na comparação ao rival para esse confronto? Sem o Estevão, né? Estevão ainda joga o Super. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão nas Libertadores pega o Internacional, depois
Na Copa do Brasil pega o Atlético Mineiro e aí vamos ver o que vai acontecer, meus amigos, porque o Flamengo tá em todas as competições. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal, daqui a pouquinho, ó, tem mais vídeo aqui pra você, ó, você que não acompanhou o sorteio da Copa do Brasil, da Libertadores, o pós-jogo do Flamengo, da goleada do Mengão, tá tudo aqui. A gente se vê no próximo vídeo.